Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs. Nos encontramos para mais um programa Flores da Palavra. E assim nos ensina o Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo que pequena, como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, recebermos como alimento espiritual a palavra que acabamos de ouvir, o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos do 5 ao 10. De modo muito especial, neste 27º domingo do tempo comum, a liturgia da palavra tem como centro a fé. Mas como nós precisamos entender que Deus, Ele quer nos levar a nos aprofundar nessa realidade da fé. Muitas vezes nós pensamos que fé é simplesmente acreditar. Mas a liturgia de hoje vai mostrar para nós que a fé é muito mais do que crer. São Tiago nos ensina na sua carta que crer, até o diabo crer, até os demônios creem e tremem diante do Senhor Jesus. Mas nós precisamos hoje abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos para ouvir aquilo que Deus quer manifestar a cada um de nós. Por isso, o Salmo 94 vai dizer: não fecheis os corações, ouvi a voz de Deus. Porque a fé, ela é um dom que recebemos de Deus. É uma virtude teologal. Mas também a fé, ela é experiência de Deus. A fé, diz São Paulo a cada um de nós, nasce pela escuta da palavra proclamada. A fé entra no coração, na alma, na vida do ser humano, por meio da palavra proclamada, ouvida e acolhida no coração. Por isso, hoje, falar de fé também significa falar da vida de oração, da intimidade com Deus. A primeira leitura que ouvimos na liturgia da palavra do profeta Abacuque vai mostrar esta realidade da intimidade do profeta com Deus e de Deus com o profeta, por meio da vida de oração. Porque oração é diálogo. Oração é uma conversa entre amigos. O profeta, diante das contrariedades do seu tempo, vendo o povo sofrendo, vendo os desmandos do rei, vendo as contrariedades que o povo experimentava, ele vai levantar um clamor a Deus e vai dizer: Senhor, até quando eu clamarei a Ti e até quando continuarás em silêncio? Muitas vezes eu e você também rezamos, pedimos, suplicamos a Deus um milagre e parece que Deus não nos escuta. Não é assim? Muitas vezes é porque nós não damos tempo para que Deus responda, porque Deus sempre responde. O profeta levantou a súplica, o clamor, e esperou Deus responder. E Deus respondeu ao profeta Abacuque dizendo: calma, tenha paciência e esperança, porque eu virei em teu socorro. Como Deus também sempre vem em nosso socorro. Mas para isso, ter paciência e ter esperança implica muitas vezes em nós reavivarmos o dom da fé que recebemos no dia do nosso batismo. O dom da fé que foi transmitida ao cristão por meio da imposição das mãos, como nos diz São Paulo na carta a Timóteo. Reavivai o dom de Deus que recebestes pela imposição das mãos. Nós sabemos, amados irmãos e irmãs, que a fé, como nos ensina Santo Tomás de Aquino, é como o fogo. Um fogo, quando ele é alimentado pela lenha,
madeira pelas brasas, ele aumenta cada vez mais. Quando ele não é alimentado, ele não é abastecido com a madeira, o fogo apaga. Santo Tomás de Aquino vai dizer para nós que a fé é como um fogo. A graça de Deus que nós recebemos no dia do batismo, a fé, é como um fogo que deixa de brilhar quando é coberto por cinzas. Isso acontece quando a caridade se recobre de tibieza. A fé só vai aumentar quando a caridade crescer, quando a caridade alimentar a chama da fé. Porque São Tiago também nos ensina, na sua carta, capítulo 2, versículo 17, a fé sem obras é morta. As obras que aumentam a nossa fé é o amor, é a caridade. Por isso, quando os apóstolos no Evangelho vão pedir para o Senhor, aumenta a nossa fé, Jesus mostra para eles que a fé ela deve ser aumentada, não em quantidade, mas em caridade. Se vocês tiverem fé como um grãozinho de mostarda e dizerem a esta moreira, arranca-te daqui e lança-te ao mar, ela vos obedecerá. Porque a fé, aumentada em qualidade, tem o poder de remover montanhas. Nós sabemos que a amoreira, ou sicômoro, é uma árvore que dura mais de 600 anos e possui raízes profundíssimas. É esta imagem que Jesus mostra para revelar que uma fé viva, uma fé verdadeira, testemunhada em obras, ela tem o poder de realizar o impossível, de arrancar as raízes mais profundas de um sicômoro, mas muito mais, as raízes mais profundas do meu e do seu coração, que nos impedem de crescer no amor, de crescer na intimidade com Deus. Uma fé verdadeira arranca até as raízes da mágoa, do ressentimento, do rancor, do ódio, do pecado que nos afasta de Deus. Muitas vezes nós dizemos assim: Padre, eu não rezo porque eu não tenho fé. E como nós precisamos neste domingo, recordando todo o ensinamento de Santa Teresa de Calcutá, Madre Teresa, ela vai dizer para nós que a fé, ela nasce e é aumentada por meio da oração. A oração gera a fé gera o amor gera o serviço, e o serviço gera paz. Estas são as 5 pedrinhas que Santa Teresa de Calcutá nos ajuda hoje, diante do Evangelho, em que os discípulos pedem para que o Senhor aumente a fé deles. As 5 pedrinhas que precisamos carregar no nosso coração e exercitar no dia a dia. A oração, que gera fé, a fé que gera o amor que gera o serviço que gera a paz. Para que nesta 27ª semana do tempo comum, nós possamos crescer em qualidade na nossa fé e na nossa intimidade com Deus. Um bom exercício para que possamos crescer na fé nesta semana é rezarmos esta jaculatória: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria, São Pedro Julião Eymar, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.